Bem-vindos a mais um episódio do Don't Panic, It's Organic. Dessa vez a gente vai entrevistar um especialista, eu diria que em internet. Esse cara aqui tem uma história fantástica, tá aí no ramo desde os finais dos anos 90, se eu não estou enganado, 99 aqui de acordo com a minha colinha. Um dos pioneiros do e-commerce brasileiro, do comércio eletrônico. Esse cara tem aí anos de estrada, mais um irmão aí que a família Digitalks me deu, dos eventos de marketing digital desse país. Esse cara já passou, ó, só vou falar para vocês para não deixar tirar tudo que ele vai falar para a gente aqui. UOL, Bol, Zipnet, Te Respondo, corrija-me se eu estiver errado, uma das primeiras empresas de links patrocinados do Brasil. Tem surpresa que ele vai contar para a gente sobre isso aí. Yahoo, Catatudo, Buscapé, Lomadi, e agora está nas empresas, sócio da Ziriga, uma agência, né, de marketing digital, e o Buscaiá, lá no México, que é como se fosse um Buscapé. Esse cara é Mirko Maierhoff. Acertei o seu sobrenome, né, Mirko? É isso aí, Luizão. Tá bom, cara? Cara, é um prazer ter você aqui. Há tempos aí já estamos conversando para a gente conseguir essa entrevista. Caiu a sua câmera, tá, Mirko? Depois você dá um na entrevista, na hora que a gente for pro YouTube, vai ficar sem aí. Cara, de novo, muito obrigado por aceitar esse convite. E queria que você se apresentasse aí, conta um pouco da história, quem é Mirko, o que ele já fez, dê um overview aqui, mas vamos entrar no detalhe aí dessas histórias, que tem muitas, né, cara? Tem, graças a Deus tem. Bom, cara, eu vim de 16 anos trabalhando na indústria ceramista e na indústria têxtil. Fui gerente comercial de duas empresas. Uma delas, quem é um pouco mais velho talvez ainda conheça, que chama Filtros Salos. Vendia filtros de água. E meu chefe queria ir para uma feira em Hanover. E eu, nessa época, achava que essa história de levar panfleto para uma feira já era meio coisa do passado. E eu queria fazer um site. Eu não entendia porra nenhuma de internet. Comecei a me envolver e fui apresentar esse projeto para um amigo meu. Bom, não preciso nem falar que, 97, 98, o meu projeto junto à empresa não passou, né? Eles acharam que era muito avançado, sendo que as coisas já estavam rolando aqui. Mas isso me levou a receber um convite para trabalhar no UOL. Esse convite eu aceitei. Eu fui para ganhar provavelmente menos da metade do que eu ganhava, mas eu já tinha... O bichinho já tinha me picado ali, né? E foi uma história bem bacana. A entrada no UOL foi legal. Eu cito uma frase muito interessante do meu chefe nas primeiras semanas ali de trabalho. Ele virou para mim e falou assim: cara, sabe nadar? Eu falei: por que essa pergunta? Ele falou: cara, porque você já está no meio da piscina. Então, boy, vai boiando. Se não sabe nadar, vai boiando. E é o que a gente fez. Enfim. Caraca. E aí começou uma história legal. Tô mais de 20 anos já nesse mercado. Acho que passei por várias ondas, né? Eu assisti o comecinho da internet, mas não participei dela. E fui da primeira turma de comércio eletrônico do UOL. Foi ali que eu conheci o Flávio do Digitalks. Flávio trabalhava lá também, né, no início. E ali que eu acabei me apaixonando por esse mercado e hoje faço o possível para devolver um pouco do que ele me deu, assim. Cara, incrível, incrível. Cara, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Tu me falou do Te Respondo, que foi uma das primeiras, ou a primeira empresa de links patrocinados do país. Conta um pouco sobre como vocês criaram isso, como você criou isso aí com os seus parceiros, acredito eu, e o que aconteceu de interessante aí nessa, podemos dizer, até pequena trajetória, né? Porque acho que não teve... Quantos anos teve a empresa? A empresa durou 2 anos e meio e a gente foi comprado pelo Yahoo. Mas ela foi fundada, eu estava saindo do UOL, estava dando aula nas faculdades radial, né? Foi, acho que o primeiro curso voltado para o digital, né? Para comércio eletrônico da faculdade radial. E aí um amigo meu me convidou para participar desse projeto. Esse projeto veio de 2 colombianos da Universidade de Miami, se não me engano. Eles tinham feito isso como projeto de final de faculdade, né?
Os caras tinham grana, vieram para cá e quiseram montar um time. E eu fui um dos caras que começou a empresa. E o Guga Stocco, que era o cara que liderava, provavelmente boa parte da galera conhece o Guga, é um cara que trabalha com inovação hoje, que está, enfim, olhando as coisas lá na frente, né? Mas, enfim, a entrada nesse projeto foi o convite dos colombianos e desse meu amigo, Guga. Abrimos o mercado, eu fazia a parte comercial na época e de parcerias. Então, de um lado, trazia clientes, do outro lado, trazia parceiros. Em um ano, mais ou menos, a gente conseguiu fechar o mercado. Então, não tinha mecanismo de busca que não fosse remunerado pela T-Responde. Os principais mecanismos de busca tinham links patrocinados que eram remunerados pela T-Responde. E aí, quando Yahoo entrou no mercado e quando o Google entrou no mercado, eles tinham volume, é óbvio que eles tinham volume, mas a gente tinha dominado os principais mecanismos de busca brasileiros. Era o UOL, era o Aonde, era o KD. Nossa, KD, lembro do KD. Então, os principais mecanismos, os principais portais, todos os buscadores respondiam com links patrocinados da T-Responde. E aí surgiu a questão da gente ser comprado. O Yahoo manifestou interesse, o Google entrou na briga na época, isso foi 2004. Eu e o time inteiro chegou a tirar foto para o RH do Google. Caraca! Mas, enfim, a gente acabou sendo comprado pelo Yahoo, que era a Overt aqui no Brasil na época. Acabou até indo para o México com a marca T-Respondo, que eles achavam que tinha mais apelo no mercado mexicano. Enfim, a história ali aconteceram várias coisas interessantes. Começamos a monetizar domínios no mesmo esquema de links patrocinados. Então, a gente pegou os principais domainers do mercado dentro do Yahoo, chamou os caras para uma conversa, a gente chegou a monetizar mais de 40 mil domínios com links patrocinados. E era display, era clique? Como é que funcionava? Eu te respondo na época. O sistema era bid, era... Fiquei curioso agora, cara. A gente entrou num modelo que eu lembro até hoje, era 5 centavos de real, né? Todo mundo pagando a mesma coisa. Começaram a entrar os clientes e a gente começou a entender quais eram as categorias principais e a gente começou a trabalhar num processo de bid. No primeiro momento, a gente aumentou o valor do clique, que era 10 centavos, uma fortuna, mas aí depois a gente começou a trabalhar o processo, por exemplo, a área de flores era um mercado gigantesco, principalmente nas datas festivas, né? A gente chegou a ter clique de R$11, R$7,50, né? E aí começamos a entender que valia a pena trabalhar o bid, né? A galera de TI desenvolveu a questão do bid e a gente entrou com o bid. As áreas mais bombadas era a parte de detetives, era a parte de flores, enfim. Agora não vou lembrar mais, mas a gente traqueava tudo. Então, você tinha noção do que estava acontecendo. Caraca, velho. Você falou de detetives, eu tenho um cliente nosso em SEO que ele mesmo faz as campanhas de links patrocinados dele, ele vive reclamando que só sobe o bid, só sobe o valor do clique. E hoje tá, nem me recordo, 15, 20, sei lá quantos reais que tá. Agora caiu, né, por causa desse momento que a gente tá vivendo. Mas eu vou falar para ele, cara, teve uma época que custava 10 centavos, tá? Ele vai ficar doido, 5 centavos. Mas sabe o que é engraçado? Que a gente descobriu essa área de detetives, me parece uma competitividade forte, assim, e na época a gente descobriu que um bidava no outro. Olha, daí surgiu comprar o nome do concorrente. E, cara, assim, ainda sobre o Te Respondo, o Yahoo, o Google, o interesse deles na empresa foi no market share que vocês tinham ou na tecnologia que vocês haviam desenvolvido?
Então, a gente entendeu depois no final que o interesse dos caras era no market share, e essa foi uma estratégia nossa de dominar mercado, mas, para mim, a minha visão é que a gente tinha uma ferramenta melhor. Acontece que, se falar isso, a compra da Overture para o Yahoo foi uma fortuna na época, né? E falar isso, que até respondo naquele momento, tinha sido comprado talvez por, sei lá, Migalhas. 10%, 15% do que a gente, do que a compra da Overture, não faria sentido. A gente sabia que tinha coisas melhores na nossa ferramenta e não só para o Brasil, que a gente realmente criou uma ferramenta para o Brasil, mas principalmente para a América Latina, acho que fazia sentido. Então, foi escolhido continuar com a Overture. Acho que isso fez a gente perder um pouco. E aí, assim, depois acompanhando as coisas, né, o Yahoo tomou decisões extremamente focadas no que eles acreditavam ser a verdade da web na época, né? E talvez a verdade na web para o Brasil fosse um pouco diferente, não rolou, mas, enfim. Olha, aí para quem é mais novo e está acostumado com todos os jargões dessa nova economia, desse novo marketing digital que a gente vive, duas coisas. Enxergou um oceano azul, quero te responder, não existia nada na época, então vocês tinham ali, nadavam de braçada, o famoso oceano azul, e na época já aplicando técnicas de growth hacking, eu diria, né, para dominar mercado, para ganhar market share. Possivelmente não eram as metodologias que a gente tem hoje, mas se a gente olhar para trás, era isso, né, cara? Crescer, ganhar mercado e aplicando crescimento, né? Com certeza, com certeza. E eu digo, né, é total growth hacking, porque você vai aprendendo com o mercado te ensina, você percebe a oportunidade, investe na mudança, traz melhoria e é cíclico, né? Pô, cara, que incrível, incrível. E aí depois, foi logo depois que você foi pro Yahoo trabalhar como gerente de search marketing, novos negócios para search marketing, ou não? Foi. Conta um Quando a pouco gente pra foi gente. comprado, você tinha a opção de continuar no Yahoo, ou de, enfim, seguir tua vida, né? Na época, demorei para entender o que eu queria, porque, você vem de uma startup, que era uma startup, até Responde era uma startup, onde você tem liberdade pra caramba para trabalhar, e vai trabalhar na maior companhia de internet da época, né? 2005, Yahoo era um fenômeno, mas ao mesmo tempo com uma série de amarras que a gente já percebia que existiam. Quer dizer, eu não ia mais trabalhar com a liberdade que eu trabalharia para ter Responde. O Yahoo tinha suas diretrizes, seus objetivos e que não eram os mesmos de uma startup, não podiam ser os mesmos, né? Uhum. Mas eu achei que era interessante até para eu voltar a trabalhar para uma empresa grande e entender. Não consegui ficar muito tempo lá, fiquei 9 meses e boa parte da insatisfação foi muito em função dessa limitação. É duro falar, assim, eu sou feliz de ter trabalhado no Yahoo, mas ao mesmo tempo foi complicado ser tão restringido nas ações que eu gostaria de ter tomado, ou que a gente podia fazer. Mas, enfim, uma empresa grande, você, né, obedece quem pode. Né? E manda quem, manda quem pode, Né? obedece quem tem juízo, né? Cara, em É isso aí. 2005, ainda o mercado de search no Brasil o Yahoo dominava, né? Tinha o maior market share. Mas já vinha um gigantezinho ali, um bicho-papão que começava a apontar ali no horizonte, que era o Google. Como é que foi, assim, enxergar esse crescimento desse gigante que vinha vindo, aí, desse bicho-papão que vinha crescendo como um todo? E, aproveitando o que você me disse, você acha que um pouco dessas amarras e não ter tanto uma cultura de startup foi o que fez com que o Yahoo não conseguisse acompanhar o ritmo ou crescer igual o Google? Porque o Google, até hoje, ele tem esse mindset, essa cultura startup, entre aspas. Hoje é uma enterprise gigantesca, mas ainda assim continua tendo
essa pegada de flexibilidade, o cachorro lá no Mountain View, todas essas coisas todas. Você acha que isso... Como que foi esse processo, cara? Como é que você passou por isso? Porque foi um momento histórico da internet, né, cara? Cara, eu sinto, assim, se sentar na fama é um negócio que você paga um preço, entendeu? E eu acho que foi muito disso que aconteceu no Yahoo. E o Google queria mais, né? O Google sempre teve sede e continua tendo sede e continua indo atrás. Então, se por um lado no Yahoo a gente tinha oportunidades e realmente tinha, a gente ia buscar novos negócios e tinha uma facilidade para trabalhar, por outro lado a gente não tinha agilidade para trabalhar. Eu me lembro que em reuniões que a gente fazia com um time no exterior, a minha posição fazia o que 6 ou 8 caras faziam nos Estados Unidos, né? Lá era especificidade atrás de especificidade. O cara tipo, só apertava o parafuso Y, o X ele não apertava. Então, chegar à resolução de alguns problemas demorava muito. Coisa que para mim na T-Respondo não existia e que o Google, como vinha com fome, resolvia tudo muito rápido, né? E eu posso te dizer que eu passei 9 meses no Yahoo diminuindo o meu discurso em relação ao quanto a gente estava na frente do Google. Foi só encurtando. E aí, cara, eu saí e enfim, fui para outra empresa, mas daí eu cheguei a ver o Google ultrapassar o Yahoo e atropelar o Yahoo. Cara, isso é bem legal. Eu também tenho um background de offline, né? Eu comecei meu primeiro emprego foi na verdade, eu fui professor de inglês quando eu tinha meus 16 anos, mas depois, assim, carteira registrada, tudo, foi numa fábrica de papel aqui no interior de São Paulo. Já era Champion, hoje é International Paper, uma das maiores, eu comecei ali. E eu via isso também, cara, a função que eu exercia aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tinha 4, 5, cara. E eles vinham para cá, eles vinham fazer umas auditorias e tal. E eu lembro que eu contava para os caras que na época, tipo, ganhava, se eu não me engano, era $1,50 por hora, que já era um salário bom. Eles falavam, o quê? Sério? E você faz, tipo, os 3 caras que eu fazia a função deles aqui no Brasil falavam isso. Eu falava, pra você ver, sabe? Sempre foi essa diferença, né, cara? Eu acho que até o Yahoo sofreu com isso, né? Porque não se adaptou a essa cultura, né? A nova cultura, quer dizendo. Eu não tenho essa ingenuidade de falar que podia ter sido diferente, mas se tivesse mais essa pegada de ser ágil e de querer mais, de ter sede, sangue nos olhos, assim, eu acho que o Yahoo estaria mais presente aí, aqui no Brasil principalmente. Interessante. Cara, assim, você está trabalhando em um dos pioneiros no e-commerce brasileiro, o comércio eletrônico, ou que seja, né, que é a mesma palavra. Como é que era o comércio eletrônico no começo do século, né? Vamos dizer, dos anos 2000, né, cara? Cara, Logística, venda, porque hoje acho que a gente amadureceu bastante, né, cara? Como é que era lá atrás, cara? Olha, tinha coisas engraçadas, né? Por exemplo, eu me lembro de um dia parar para analisar o que a gente vendia, né? E eu fui tentar explicar o que a gente vendia em termos de pacotes de comércio eletrônico para amigos meus, amigos assim bem próximos, né? E os caras falavam, pô, você vende em nuvem, cara. No sentido de não tem nada palpável, né? Então, o primeiro passo a primeira questão é essa, quer dizer, o que você vendia na internet na época, as pessoas não conseguiam entender. Então, trabalhar a linguagem era um dos requisitos, acho. Outro ponto quem estava na internet já tinha uma noção do poder que existia por trás, né? E tinha eu me lembro das coisas que mais se falava, né? Pô, você tem que ter o estoque separado. Pô, você tem que trabalhar bem a entrega. Tem que trabalhar muito bem o pós-venda. Mas 2 coisas que eu vou dizer interessantes para você. Hoje a gente tem aqui o remarketing, o retargeting. Sabe como a gente fazia isso no UOL? Na mão. Subiam 20 banners no começo do dia. Desses 20 banners, a gente escolhia os 10 depois de 2 horas
depois de 2 horas escolhia os melhores 5 e o resto da tarde performava os 3 melhores. Então, a Real seleção era time. por volume de clique, sabe? Caraca. E isso aprendi com um cara que está aí até hoje, que é o Canatella, que é do Cybercook, né, e do Cyberdiet. Eles começaram esse processo de trabalhar a melhoria de performance online na marra, era na raça, assim. Ao mesmo tempo, hoje se fala de cross-sell, né? Na época, a gente montava as páginas cruzando produtos e tirando fotos, varando noite, tirando fotos dos produtos já cruzados, para poder oferecer uma coisa diferente, principalmente em dias festivos, né? Dia das Mães. E outra coisa interessante, quando os pacotes de comércio eletrônico que a gente vendia não performavam direito, estou falando especificamente 99 e 2000, o que a gente entregava de bônus para o cliente era um link texto nos resultados de busca. Ou seja, a gente já trabalhava os links patrocinados numa época que eles não existiam. Era um dos bônus que a gente dava para esse cara quando o pacote de comércio eletrônico não performava bem. Melhorava a performance do cara e a gente não entendia que performava melhor. A gente só dava o bônus. Dava bônus disparo de marketing, dava bônus veiculação nos resultados de busca. E eu lembro que tinha um cara que vendia sapatos, né? Clark, se não me engano. Esse cara, a gente colocava os resultados de busca relacionados a sapato, relacionados a cintos, artigos de couro. O cara vendia pra cacete e a gente não se ligava. Fomos nos ligar depois. Pô, que legal, cara. Isso aí é muito interessante porque, tipo assim, né, era muito experimento, né, cara? Deve ser muito interessante trabalhar naquela época e até dar de graça, né, essas coisas, porque, tipo, na verdade você estava fidelizando, você estava ajudando o cara a vender, você estava fomentando o e-commerce brasileiro. Então, não é nem só trabalhando no começo, pessoal. O cara fomentou, né, com o UOL, com todas essas estratégias aí. Mas, cara, chega de falar de passado, vamos falar do presente agora, de coisas que o pessoal já está mais acostumado aqui, até mais audiência aqui no canal. Teve uma passagem pelo Buscapé e também um processo que estava me contando no Super Downloads, né, cara, que já são ferramentas mais conhecidas aí do público mais jovem. Conta um pouquinho pra gente dessas duas passagens, cara. Como é que foi? O que você aprendeu nessas empresas também, cara? Cara, Super Downloads para mim foi uma experiência extremamente boa no seguinte sentido. Nunca tinha trabalhado com um produto que a verdade é que o download é um produto, né? Então, independente de ser download de antivírus, de ser download de game, é um produto. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de negociar, por exemplo, com o mercado chinês. Então, a gente criou os bundles, né? Quando você baixava um determinado antivírus, por exemplo, você levava de graça mais 3 ou 4 outros downloads, né? E eram downloads de jogos, eram downloads enfim, outros componentes que os chineses pagavam por isso. Então, os chineses pagavam de 11 a 22 centavos de dólar. Estou falando de mais de, sei lá, 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Cara, no volume, a gente tinha, sei lá, mais de 4.500 downloads por dia. Caraca. Você imagina o que isso dava de volume de grana, né? Uhum. Então, a gente começou a fazer grana, a gente começou a mudar de infra, a gente começou a entender o valor do conteúdo, que é a tua área, né? Quanto mais produzir, e eu já tinha havido dessa experiência de monetização de domínios, que inclui o SEO e que inclui a parte de conteúdo. Então, monetizar o conteúdo relacionado a downloads de games, ou seja lá o que for, foi um passo importantíssimo naquela época, porque ninguém fazia direito. E você sabe dessa área muito melhor que eu, mas me lembro, a minha frustração é que quando eu comecei a trabalhar com SEO, isso 2006, 2007, a gente falava assim, pô, 97% das empresas não sabe nem o que é SEO, das empresas que já estavam na web. E hoje, você continua com um discurso muito parecido, né?
Sim. De um lado, 80% das empresas, no geral, não está na internet. E do outro lado, quase isso, 80%, não faz o SEO direito, né? É bom porque, pô, na tua área, negócio. graças a Deus, tem lenha para queimar. Mas, pô, é triste porque é um negócio que você vem falando faz muito tempo e as empresas não se dão conta. Bom, isso falando de super downloads. Falando de Buscapé, cara, Buscapé foi e é ainda uma paixão, assim, tanto que acabei optando por fazer o Buscaiá com o meu sócio, né? Mas foi uma oportunidade ímpar, assim, porque eu entrei lá, fui contratado para trabalhar com o Lomadi, que é a parte de afiliação que o Buscapé tinha. O Buscapé já era referência há muito tempo. O Lomadi era o patinho feio na época, virou segunda empresa do grupo, tremendo time. Enfim, a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas extremamente bacana e, por coincidência, quem me convidou para lá também foi o Guga Stocco. Eu já tinha trabalhado com ele na T-Responde e depois ele me chamou para trabalhar de novo no Buscapé. E eu tinha desenvolvido, ele estava na Microsoft e eu no Super Downloads, a gente também fez uma parceria, então meio que os caminhos foram trilhando juntos. Mas no Buscapé, o Lomadi virou segunda empresa do grupo. Logo depois, começou a ter algumas mudanças ali dentro, eu fui cuidar das startups do grupo, o que foi outra lição, assim, mercado extremamente interessante. O Buscapé chegou a adquirir 33 empresas, então, e tudo com um viés um diferente do outro. Então, é interessante você ver como foi feita a seleção. Foram mais de 800 empresas que participaram disso. Entender as empresas que foram escolhidas para entrar no hall, que o Buscapé meio que acabou bancando. Entender os interesses da época, fazer as adaptações, saber lidar com um investidor, porque a Naspers investia no Buscapé, era investidor do Buscapé, entendeu? Então, depois entender os interesses que a Naspers tinha por trás. Em determinado momento, já tinham saído alguns dos sócios e eu recebi a incumbência de ou zerar as empresas, ou fazer elas darem lucro, ou vender. E, cara, para um cara que não tinha começado esse processo, mas que tinha acompanhado, para mim foi um aprendizado gigantesco. Porque, óbvio que eu não gostaria de ver nenhuma das empresas fechando ou sendo vendida, claro. Eu gostaria de ficar com elas. Mas, enfim, você trabalha para o investidor, e aí você tem que saber também manobrar essas coisas. E o Buscapé como um todo, né? Que era o ícone, e de repente acabou. Em 2019 ele acabou. Eu saí em 2017, e aí você não consegue entender como é que um ícone do tamanho do Buscapé some. E você não consegue entender olhando de fora, olhando de dentro, você já vinha percebendo as mudanças, né? O brilho nos olhos de quem criou aquilo, acho que faz uma diferença tremenda, né? E aí depois vira só negócio. E essa é uma coisa que, quando me falam de negócio de futuro, eu talvez fale para você. Negócio de futuro é um negócio que te dá brilho nos olhos, porque se não der brilho nos olhos, não vai rolar. Eu falo muito isso até para cliente, sabe? Cara, você não consegue ter essa paixão aí de fazer o que você está fazendo só porque entrou, porque é moda, porque não é isso, cara, sabe? Não vai por esse caminho, porque você não vai se dar bem, cara. Você dá muito cedo, você vai cair, você vai falir, ou você não vai ter paixão em trabalhar, né, cara? Você deve estar tendo as mesmas cobranças que a gente está com uma agência, né? Você, como ícone do SEO, e não estou falando isso da boca para fora, eu considero mesmo, né? Cara. Eu falei hoje para você do Pedro Dias, mas você é outro cara que eu respeito pra caramba. E eu acho que tem coisas assim que não adianta você entrar porque você acha que você tem que entrar. Tem que entrar com o coração, né? Tem que saber o que está fazendo virar, senão é só gastar dinheiro. Cara, e é isso aí mesmo. Puta, obrigado vindo de você, assim, cara, é um elogio e tanto, até colocando no mesmo nível do Pedro Dias, que é um cara que eu admiro pra caramba também.
uma das minhas referências em SEO, tanto no Brasil quanto no mundo. E pode até parecer um clichê, cara, mas assim, eu gosto tanto do que eu faço, cara, que eu acordo 5 horas da manhã todo dia, trabalho até as 5 da tarde, porque agora eu vim me policiando, porque senão eu vou até 10 da noite. E não é uma coisa que eu canso, sabe? Eu vou fazendo porque eu gosto, cara. E eu acho que é isso que tá. Eu tava vendo lendo um livro agora sobre flow, né? Que é onde você entra num estado onde você esquece do tempo e se dedica e vai Sim, fazendo. Cara, é muito incrível isso, sabe? Eu acho que é isso que tem que sim. estar, né, cara? Muito Sim, legal. na minha vida inteira, bom, não sei se você me conheceu algum tempo atrás, mas eu era um cara muito gordo. E eu sempre fiz muito esporte, mesmo sendo muito gordo. E as pessoas falam assim, você não sente dor? Eu falo, cara, eu não sinto dor porque eu gosto do que eu faço. Então, quando eu estou praticando esporte, ou quando eu estou trabalhando e eu gosto do que eu estou fazendo, essa é a história do flow. Parece que é anestesia, né? Sim, a mente conecta com o corpo, né, cara? Eu também adoro minhas corridas, meu crossfit, pratiquei competi durante muito tempo em assim, alto nível no jiu-jitsu, fui campeão brasileiro, paulista, vice-europeu, então corre na veia o bichinho do esporte. Meu pai foi professor de educação física, então hoje ele é vivo ainda, mas não exerce mais, então ele que me colocou Uhum. nesse meio aí, sabe? Então, Pô, que legal. esporte, depois do SEO, eu diria que é minha segunda paixão. Ele e a Rafaela, minha mulher, eles equilibram-se ali. Aproveitar que ela está escutando. Vou havaiana aqui, pessoal, vocês vão ver só. Mas, Mirko, cara, o que o Mirko está fazendo hoje, cara? Você está aí numa agência, também está com um projetinho que você já contou superficialmente para a gente no México. O que o Mirko está fazendo hoje, esse cara que vem aí dessa história incrível da internet, cara? Cara, eu tenho me dedicado bastante. Quando eu saí do Buscapé, em 2017, eu queria ficar parado. Eu tive que fazer uma cirurgia grande, de reconstrução de abdômen, enfim. E eu fiquei 3 meses em casa e falei, cara, eu vou tirar um ano para estudar, para... Bom, não consegui nem ficar os 3 meses de recuperação da minha cirurgia. Eu tive um convite para ir palestrar na PUC de Campinas e na Unicamp e acabei aceitando. Eu mesmo fui dirigindo, eu não podia dirigir, fui dirigindo, mas tipo, eu gosto de fazer isso. Eu acho que a gente tem que devolver para o mercado o que a gente teve de sucesso aí, né? É. E não é que eu não me considero, por exemplo, um especialista. Eu me considero um curioso e um cara que quer aprender quanto mais melhor. Eu só acho que vale a pena você passar as experiências ou para as pessoas não tomarem a mesma bordoada que você tomou ou para elas conseguirem um caminho mais tranquilo. Mas, enfim. Ou para entender também que a gente levou porrada, a gente caiu, levantou, errando, o famoso clichêzão aqui, errando que se aprende, né, cara? Aliás, por coincidência, é essa palestra que eu fui dar para um time de empreendedores da PUC de Campinas, né? Que errar te leva ao sucesso. Mas esse é outro papo. Quando eu passei por esse período, eu falei, cara, tem um monte de coisa pipocando, um monte de gente, eu, apesar de ter que ficar em casa, estava conectado, então começaram a aparecer algumas coisas, e a primeira coisa que apareceu foi esse projeto do Buscaiá no México. Esse projeto surgiu lá dentro do Buscapé, porque a gente vinha meio que num downsizing ali, né? Uhum. E a operação de Latam ia acabar. E eu estava procurando uma maneira de manter a operação de Latam, porque eu achava que ela fazia sentido para o valuation da empresa, né? E eu queria manter ela rodando mais barato, com menos dispêndio de energia e criar alternativa para que isso pudesse escalar em todos os países da América Latina. Procurei um parceiro, porque era uma maneira de baratear a história, e fui construindo alguma coisa para apresentar. Nesse meio tempo, a coisa mudou tanto no Buscapé que eu acabei saindo e falei, bom, eu tenho não compete no Brasil, mas não tenho fora. Consultei, na época, quem era o CEO do Buscapé.
ele me liberou para eu trabalhar outro mercado, porque ele ia fechar. E eu acabei abrindo com esse meu sócio, que é o Marcos Barrosa, o Buscaiá no México. A gente fez isso porque entendeu que o Buscapé mesmo tinha deixado uma lacuna lá, né? A verdade é que essa lacuna foi muito bem ocupada pelo Mercado Livre, né? Eu diria que eles já estavam lá também e eles, apesar de entender que o Mercado Livre é um puta marketplace, ele também funciona como um buscador para eles, né? E está sendo, nesse período, já estamos mais de 2 anos rodando, mas nesse período está sendo muito difícil convencer o mercado mexicano que faz sentido ter um comparador de preços. Enquanto isso, a gente fez algumas adaptações e funciona meio como um pricing, né? Um consultor de preços ali para algumas das lojas que estão trabalhando com a gente. Pô, que legal, cara. E ainda tem... Como é que você enxerga o mercado lá? Esse que agora a gente está vivendo um momento que vai ter um aumento, já está aumentando, né? As buscas online, as compras e tudo. Como você enxerga o momento do Buscaiá acho que não só México, né? Target deve ser América Latina. Mas, por exemplo, a gente fez uma opção de ir para o México porque volume de pessoas, né? Tá. A gente tem entendido que México e Argentina daria praticamente um Brasil aí e seria interessante trabalhar. A Argentina tem algumas peculiaridades, a bancarização na Argentina é muito forte, então eu não consigo te dar um preço de um relógio ou de um celular, porque se você compra com determinado cartão de crédito, na segunda, o cartão de crédito X tem desconto Y. Na terça, o outro cartão de crédito que dá desconto. Então, se eu não estou conectado aos bancos, eu não consigo te dar o preço real de nada, né? Isso é um problemaço. E aí optamos por entrar no México. E desde que eu fui para o México, eu tenho falado com alguns parceiros e amigos do mercado, e acho que o que eu falei acabou reverberando, porque, por exemplo, vi o primeiro evento de e-commerce que eu fui, e que, se não me engano, era o primeiro e-commerce, se chama SES, se não me engano. Que é o primeiro evento de e-commerce ali na Cidade do México, né? Foi em 2017, final de 2017. Quando eu voltei, eu falei com um monte de gente. E já no segundo que a gente foi, cara, cheio de empresa brasileira, ClearSale lá, Mercado Livre, que não é tão brasileira, mas estava lá. Algumas empresas de afiliação, no mercado de afiliados já lá, que a gente vê aqui. Então, assim, eu vejo a VTEX, que, porra, tá bombando lá, né? Inclusive, o cara que é o country manager da VTEX lá, chegou a ajudar bastante a gente no começo. Mas, enfim, eu vejo um potencial gigantesco ali. Eles estão atrasados em algumas coisas, adiantados em outras. Por exemplo, eles usam muito mais mobile do que nós, então eles têm uma visão, acho que, mais acelerada dos impactos do mobile, mas tem um bairrismo gigante, então tem que quebrar isso também. Eu acho que o mobile lá é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil também, né? Pela maior parte da população não ser de classe média, né? Ou ser classe média, no caso, perdão. O mobile, o celular é a porta mais fácil de entrada, o acesso mais barato à internet, né? Aqui no Brasil, a gente tem milhões e milhões de pessoas que nunca tiveram um laptop, que tem um celular, um smartphone no caso, que lhes permite acessar a internet, é claro, comprar e tudo. Então, e ali acho que a porcentagem é ainda maior, né? Então, por isso que talvez o mobile é mais utilizado, né? Eu vejo muita entrada ali para a parte de meio de pagamento, que, por exemplo, até o ano passado, 2019, eles não têm o boleto bancário, mas eles têm um esquema de pagamento que é você pagar em loja de conveniência, né? Então, você vai lá com o teu ticket
e fala, eu quero pagar esse boleto na loja de conveniência. Então, você vai nas lojas de conveniência e paga. É doido, mas é um costume, né? Porra, a empresa que entrar com uma solução legal ali, e a ClearSale entrando para fazer essa verificação de pagamentos, né? Que lá é um problema, esse mercado vai fazer grana. Pô, interessante. Aí fica mais uma dica aí, pessoal. Conhecer o seu mercado, mesmo que você vá. Tem muita gente falando em internacionalização, vou para Portugal, vou para o México, eu vejo que todo mundo, uma das empresas que estão bem, o maior conselho é entender o mercado, né? Entender as peculiaridades, porque cada mercado tem sua peculiaridade. A gente trabalha com Portugal, Espanha, Inglaterra, cada um deles tem uma peculiaridade que, se você não entender, você pode ser o melhor SEO do mundo, você pode ser o melhor empreendedor do mundo, tu não vai conseguir, né, cara? E o que se resume ao consumidor, né? Ao público, às pessoas, né? E vou te contar uma coisa interessante. Você falou de conhecer o mercado, né? Essa foi uma coisa que a gente achou que conhecesse, mas na prática é que você percebe os problemas, né? Então, a gente queria entrar num modelo de comparação de preço um pouco diferente, que é um misto de afiliação e de comparador de preço. Então, eu queria ser um comparador de preço no modelo CPA, né? Por comissionamento. Eu precisava integrar uma pixel tag no checkout das lojas onde eu trabalhasse. Nenhuma loja me deixou integrar essa pixel tag porque eles achavam que eu ia distribuir informações do mercado. Confiança, conhecimento, né? Talvez se a gente fosse do mercado, se a gente já tivesse, vamos dizer, um embasamento de mercado ali, a gente não tivesse feito essa opção, ou se a gente tivesse entre nossos vamos dizer, parceiros, gente do mercado ali que nos desse, nos certificasse, fosse interessante. Legal. Cara, o papo tá muito bom. A gente pode, eu ficaria aqui horas aqui explorando toda essa sua história e conhecimento da internet aí, de tudo que você já passou. Mas a gente tem que chegar a um fim, senão a gente vai ficar falando até amanhã aqui, cara. A gente está vivendo um momento que é único na história mundial. Acho que ninguém imaginava estar vivendo isso. Empresas, algumas se dando bem, outras se dando mal. Eu queria que você deixasse aí um conselho para os empreendedores, cara, seja pequeno, grande, de maneira geral, para a gente passar, para motivá-los ou para passar por esse momento, como que se ajuda, sabe, um conselho mesmo, cara. Cara, aí assim, eu vou aproveitar, vou falar da pegada que a gente tem muito na Ziriga, né, na agência. A gente entendeu que nesse momento a gente precisa ter muita empatia para poder lidar com os clientes e com os problemas advindos do momento, né? Nesse sentido, eu acho que a gente está conseguindo cumprir o nosso objetivo. Mas o que a gente mais percebeu é que o time todo está engajado nesse processo, né? Então, tem uma transparência na hora de falar com o cliente, tem uma preocupação do tipo, o seu problema também é meu problema, e tem um pouco de flexibilidade no seguinte sentido: você está passando por problemas que eu posso te ajudar, mas eu também estou passando por problemas que você, de alguma forma, pode me ajudar. Então, vamos entender como trabalhar isso do teu e do meu lado para a gente se empurrar. Então, eu posso diminuir meu preço, ou flexibilizar as parcelas. Por outro lado, eu conto que você pague no dia, porque isso me ajuda na programação. Então, isso eu acho que são as dicas para sair do momento em termos de negociação e de lidar com o cliente. De outro lado, você está vendo, acho que o mercado inteiro está vendo, saíram um monte de soluções para ajudar os pequenos negócios, né? Eu estava hoje estudando uma que chama Pertinho de Casa, que me pareceu bem legal, que vai muito nesse modelo que o Magalu criou para ajudar os pequenos também, né? Mas não sei se são as alternativas mais rápidas, né? Que vão fazer efeito. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar,
para nós, internet e o digital já é uma realidade há muito tempo, né? Mas, putz, quando eu vejo uma pesquisa que 80% das empresas não está no digital, é bom, por um lado, porque vai ter muita gente para entrar ainda, mas é ruim porque, nesse momento, está fazendo falta as empresas estarem no digital. E estar no digital nesse momento não é entrar de qualquer jeito, é entrar direito. Então, um conselho, se for entrar agora, entrar com calma. Se não, procurando alternativas que não te onerem e que não gerem um desconforto lá na frente, para que você não ache que o digital não funciona, né? E eu desejo do fundo do coração que essas empresas sejam picadas pelo bichinho do digital, porque daí sim vem o brilho nos olhos, daí sim vem a vontade de entender cada vez mais, e aí, pô, vai fazer virar qualquer coisa, entendeu? Pô, assim, fantástico. Eu acho que a descrição de empatia nos negócios foi perfeita, sabe? Vamos nos ajudar, né, cara? Eu entendo o seu problema, mas entenda o meu. A gente fez muito disso aqui também na Red Hog com os nossos clientes, tanto aqui no Brasil quanto na Inglaterra, com os funcionários também, sabe? Eu senti que foi um momento da gente conseguir se aproximar mais, de ter um comprometimento do pessoal também, e falar, olha, a gente vai segurar, eu não tenho... Se eu tiver que usar minha reserva, a gente vai usar a reserva, não vou mandar ninguém embora, não quero isso, porque eu penso muito assim, de mandar um talento embora, cara, para eu contratar, ele vai me custar 2 vezes mais. Eu acho que é uma coisa que as empresas têm que pensar 2 vezes na hora de mandar embora, já sair demitindo e tal. Não, cara, pensa um pouquinho, sabe? Faça um sacrifício, faça um esforço, porque você vai fidelizar mais o seu funcionário e outra, a curva de aprendizado, você trazer um cara, principalmente na gente, que é uma empresa enxuta, sabe? Temos especialistas em cada uma das áreas para a gente conseguir atender os nossos clientes da melhor maneira possível, e eu me desligar de um cara desse até eu encontrar outra pessoa, pelo menos no meu segmento, é complicado, sabe? Então, levar isso muito em consideração. Vou fazer, sabe? Obviamente que se a gente chegar num ponto, eu não posso tirar da minha mesa para colocar nos outros, mas graças a Deus, esse momento, a empatia nossa tá forte, sabe? Essa sinergia, na verdade, tá bem legal. Mas outra dica para mim, assim, rapidinho, que eu sei que o tempo está acabando, mas assim, a questão do propósito que a gente falou lá no começo, para mim, o propósito não pode ser atender um momento de urgência. O propósito tem que ser entender como o digital pode te ajudar a vender hoje, a vender amanhã e a vender depois de amanhã, né? Aí sim você, se tiver que escalonar o crescimento, ótimo, né? Começa pequeno e depois contrata outra plataforma ou contrata outras parcerias, mas enfim, se você começar com o propósito de realmente entender como funciona o digital, o negócio vai para frente. Cara, excelente, mais uma dica incrível. Cara, para a gente fechar aqui, o que todo mundo passa por esse nosso canalzinho aqui de brincadeiras, que na verdade para a gente quebrar o gelo e fechar a entrevista sempre com chave de ouro, em alta, né? Como eu aprendi na palestra do Marucho, lá da Disney. Tem que terminar em alta. Claro, uma frase que você tatuaria. Assim, pode ser de vida, pode ser de negócios, uma coisa que te motiva, sei lá. Eu tenho uma frase que eu repito sempre, até quando eu acordo e quando eu vou dormir, que é foco, força e fé. Talvez essa eu tatuasse, e a outra que eu tatuaria para que rastejar se eu tenho vontade de voar? Caraca, são duas assim, vou abrir uma exceção, são duas, e vou falar para você, na próxima entrevista tem que vir com a tatuagem já, tá? E cara, para a gente fechar o nosso joguinho de uma palavra, vou te falar uma palavra, Sim. Você me devolve uma definição. Internet. Minha vida. E-commerce. Putz, realização. Família. É tudo. Brasil. Vai melhorar. Cara, fantástico. Pessoal, esse foi Mirko Mairoff, o nosso especialista, eu vou dizer, em internet. Esse cara tem uma história fantástica. Vocês viram aí que foi um bate-papo de super alto nível. Uma história, aprendi muito, cara. A gente já conversou várias vezes, mas nunca tive o prazer e a oportunidade de ir a fundo em conhecer todas as experiências desse cara.
Vou colocar aqui as redes sociais dele, que ele permitiu para a gente compartilhar. Sigam esse cara, foi fantástico. Mirko, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Foi um prazer, muito bom falar e conta comigo sempre. Beleza, cara. Muito obrigado. Pessoal, não se esqueça de inscrever no canal. E é isso aí. Até o próximo Entrevista com Especialista aqui no Don't Panic, It's Organic, o canal de marketing digital mais louco desse Brasil. Até mais.